E aí, pessoal, tudo bem? Voltei depois de alguns dias. Todo mundo que foi entrando aí. Já já a gente começa a resolução, beleza? Hoje vão ser 10 questões de matemática do Enem 2018, tá? 10 questões que eu selecionei. Tá aí na tela para todo mundo que foi entrando. Se você quiser ir lá no Google e digitar INEP, provas anteriores, você consegue abrir a prova do Enem 2018, beleza? Então, se você quiser acompanhar as questões, ou mesmo imprimir, é só você ver as provas anteriores do Enem, tá bom? Todo mundo que foi entrando, prazer, meu nome é Kelvin, sou vestibulando de medicina e faço lives todos os dias, das 3 a umas 4h30, 4h45 mais ou menos. Fiquei alguns dias sem fazer live porque estava viajando, mas já voltei, beleza? Então, a todo mundo que foi entrando, eu não sou professor, mas conhecimento que eu tenho, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, fique comigo até o final da live e a gente vai resolver 10 questões de matemática hoje. Já vai curtindo a live. Se você é novo, tá entrando agora e ainda não me segue, já me segue para dar aquela força, tá? Vai curtindo a live, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você sabe que tá estudando pro Enem. Curte muito a live para ela dar um engajamento legal, para ir para muita gente. E já já a gente começa as resoluções, beleza? Todas as lives vão ficar salvas no meu canal do YouTube, que eu tô subindo as lives lá, tá? É só você ir na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, clica no ícone, no íconezinho ali, vai ter YouTube, aí você já é redirecionado para lá. Aí é só você se inscrever e acompanhar alguma resolução que você não conseguiu ver aqui. Tá bom? Bom, galera, muito feliz de ter todos vocês aqui. Muito feliz, tá? Todo mundo que foi entrando e não me segue, já me segue para me dar aquela força, para me ajudar. Faço conteúdo para vocês aqui de resolução de matemática, já já a gente começa, tá? Curte muito a live, tá? Obrigado aí pelos quase 500 pessoas que já estão aqui comigo. E hoje vamos pegar firme aqui que a matemática não vai ser um problema para vocês, tá? A todo mundo que não me segue, já vai me seguindo. Eu tenho o perfil aqui do TikTok que ele é focado em matemática e focado no Enem. Então, se você quiser ver, tem muito vídeo meu aí, tá? Tem mais de, acho que 150 vídeos de muitos tópicos e assuntos diferentes. Então, basta você assistir ali pela capa, né? Aquilo que lhe interessar, tá bom? Então, vamos começar, galera. Vamos começar. E qualquer dúvida, vocês podem mandar comentário no chat. Ô galera, pra mim não tá aparecendo nenhum comentário. Comentem alguma coisa pra eu ver se tá aparecendo normalmente ou pra eu ver se tá bloqueado. Ah, tá, começou a aparecer aqui. Ah, beleza, então. Sobre quais assuntos estudar pro Enem, depois eu separo certinho e falo pra vocês, tá bom? Mas o Enem geralmente cobra matemática... eu diria que 40% da prova do Enem de matemática é matemática básica, não necessariamente matemática fácil, mas é matemática básica. Então, assim, porcentagem, regra de 3, interpretação de gráfico, interpretação de tabela, todos esses assuntos são matemática básica, operações simples, razão e proporção, tudo isso entra na matemática básica. E juros simples, enfim. Depois, fora isso, é cobrado muito estatística, a parte de média, moda, mediana, desvio padrão, variância, espaço amostral. Então, tudo isso na parte de estatística. Cai sempre geometria espacial, cai sempre uma questãozinha de matriz só para saber o que é linha e coluna. Cai geralmente uma questão de logaritmo, mais uma questão tranquila.
Às vezes cai alguma relacionado à parte da trigonometria, que também não é uma questão tão difícil geralmente. Mas assim, as partes mais difíceis do Enem eu diria que é combinatória, probabilidade, às vezes uma parte da trigonometria, enfim. Mas no geral, muita matemática básica, geralmente matemática básica você faz 40, 50% da prova. Sobre ajudar em outros concursos. Depende a prova e o concurso que você vai fazer. As lives aqui eu tô começando com a parte de questões de matemática básica. Não necessariamente matemática super fácil, mas é a parte básica. Não vai servir para concursos militares ou para outros concursos mais difíceis, para provas militares, etc. Mas se você vai fazer concurso público, também serve sim. Que o concurso público tem uma matemática geralmente mais tranquila do que o próprio Enem. Vamos começar com a primeira questão então, galera. Vamos começar aqui. Separei algumas questões para vocês, tá? A minha tinta preta estava acabando, mas eu acho que dá pra gente resolver dessa forma. Deixa eu só arrumar aqui. A primeira questão que a gente vai fazer vai ser essa daqui. Galera, tá dando pra enxergar bem a questão? Todo mundo tá vendo a questão inteira? A gente vai começar com a questão 140. A gente vai começar com a questão 140, tá dando pra ver tranquilo? Que a minha tinta preta tava acabando, então ficou um pouco vermelho. Mas então beleza, bora começar com essa. Se você quiser, pega um papel, uma caneta, curte bastante a live e bora pra matemática. Sempre começando pelo comando da questão, beleza? Então, o que essa questão quer da gente? Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Beleza, então, existem alguns modelos que possuem comprimento, largura e altura. E ele quer saber qual dos modelos o artesão vai adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa, beleza? O maior número de potes por caixa, essa é a nossa pergunta. Então vamos ver aqui o enunciado da questão. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Então a gente tem um cilindro com essas medidas aqui. Bom, então o que a gente tem? A gente tem isso aqui, né? A gente tem um cilindro. Esse é o formato de um cilindro, sempre lembra um formato de um copo, cujas dimensões são 4 centímetros de diâmetro. O que é o diâmetro? Diâmetro é de um ponto ao outro da base. Então aqui a gente tem 4 centímetros e 6 centímetros de altura. Então a gente tem uma altura de 6 centímetros. Beleza. Esse aqui é o nosso pote de tinta. Ele pretende adquirir caixas organizadas para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas podem ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato paralelepípedo reto retângulo. Então, beleza, ele tem essas caixas de tinta que tem esse formato cilíndrico e ele vai querer colocar isso aqui dentro de paralelepípedos reto retângulo com essas dimensões, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter que saber qual desses modelos aqui o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa. Beleza. E lembra que dá para você colocar não só em um sentido, tá, galera? Lembra que vocês podem colocar uma em cima da outra, como o próprio enunciado diz, ó. Ele diz aqui que empilhados verticalmente. Se é empilhado verticalmente, significa que você pode colocar uma lata em cima da outra, tá? Então, como que a gente pode começar a resolver essa questão? A gente pode começar da seguinte forma, ó. A gente tem primeiro que... Vamos começar aqui, pegar uma folha separada aqui. Deixa eu só arrumar um pouquinho melhor aqui. Bom, vamos começar aqui. A gente tem, então, o nosso cilindro, tá? Com essas dimensões que ele nos deu. Tá, só colocar aqui que tem 6 centímetros aqui e aqui tem 4 centímetros. E a gente tem os modelos. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente pode ver quanto que vai caber dividindo a dimensão do objeto que a gente quer pôr lá dentro pelo comprimento, largura e altura. Então, como que funciona isso? Eu tenho
que o diâmetro é 4 centímetros. Se o diâmetro é 4, vamos pegar o modelo 1. O modelo 1 tem um comprimento de 8. Então, o que é esse paralelepípedo reto retângulo? É a nossa famosa caixinha, né? Então, o paralelepípedo reto retângulo tem esse formato aqui, galera. Aqui a gente pode fazer mais ou menos assim. E vamos pôr um tracejado aqui para dizer que é a dimensão que a gente não está vendo. Então a gente tem esse daqui é o modelo e esse daqui é o que a gente quer colocar dentro. Então como que a gente põe? Repara que o modelo 1 tem o comprimento de 8 centímetros. Eu vou colocar esse daqui como exemplo do modelo 1 e vocês vão entender para os próximos, tá? Então aqui a gente tem 8 centímetros. Ó, eu vou fazer para o modelo 1 e vocês vão entendendo. Repara que isso daqui tem 4 centímetros de diâmetro. Então, vocês concordam comigo que é como se eu colocasse isso aqui, ó? É como se eu colocasse exatamente 2 copos lá dentro. Porque se aqui é 4 centímetros, 2 potes, né? Se aqui é 4 centímetros e o modelo 1 tem essa dimensão de 8, é como se eu colocasse 4 mais 4. Tá bom? É como se eu colocasse 4 mais 4. Então, é como se nessa dimensão do comprimento a gente colocasse 2 potes de tinta. Beleza. Se eu colocar 2 aqui, lembra, galera, que o diâmetro ele é igual. Então, onde tem esses 4 aqui, é como se a gente tem basicamente isso aqui. A gente tem 4 centímetros de assim e a gente tem 4 centímetros assim. Essa aqui é a nossa dimensão. Então, se eu tenho 4 e 4, aqui no modelo 1, ele também iria 4 para o fundo. Conseguiram entender? Então, a gente tem aqui o comprimento. E qual que é a largura do nosso negócio? A largura aqui, ó, é 8 também. Então, se eu tenho 4 aqui, é como se eu tivesse mais um ali no fundo. Conseguiram entender? Eu estou fazendo assim só para vocês entenderem. É como se em toda essa base a gente tivesse, se eu desenhar a base ali, é como se a gente tivesse 4 potezinhos assim. Conseguiram entender? É como se a gente tivesse 4 potes assim. Porque cada um aqui tem 4 por 4 e a gente tem um tamanho de 8 por 8. Perdão, gente. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então é isso que a gente precisa entender. Ó, se ele tem a dimensão de 4 por 4 e o nosso modelo 1 tem a dimensão 8 por 8, é como se desse isso daqui. Entenderam? É como se eu colocasse 4, 4 e 4 e 4. Ó, esse tamanho aqui, vocês precisam ir acompanhando. Ó, esse tamanho aqui é de 4. Esse tamanhozinho aqui também é 4. Então eu consigo colocar 2 potes nessa direção e consigo pôr mais 2 nessa direção. Conseguiram entender? Essa é a questão um pouquinho complicada para quem está mais novo na matemática, mas basicamente é isso. A gente tem um cilindro que tem essas dimensões. Essa daqui é a base do cilindro e a gente quer colocar ele dentro como se fosse de uma caixa. Então, como aqui as dimensões são 4, aqui caberia 2 assim e 2 assim, para totalizar 8. Então, beleza, isso daqui é só em uma direção, tá? Agora a gente precisa ver quanto que cabe em cima, porque a gente vai pôr em cima um do outro. Lembra que cada um deles tem 6 centímetros de altura, beleza? E a altura do nosso modelo é 40. Lembra que aqui é 8 centímetros e aqui é 40. Então, como que a gente sabe quanto que a gente vai colocar? Dividindo. A gente vai colocar dividindo. Então, assim, se eu tenho 40 centímetros de altura do nosso modelo e cada cilindro tem 6 centímetros, quanto que cabe? Basta dividir 40 por 6. Vocês concordam que vai dar 6? Por quê? Não dá 7, não tem como pôr 7, porque daria 42 centímetros. Ele, inclusive, fala que o negócio tem tampa. Então, a gente tem que colocar o maior número inteiro menor do que 40. Então, vai dar 6.
Então, quantos potes por caixa vai caber no nosso modelo 1? No nosso modelo 1, lembra, vai caber 4, que é o que cabe na nossa base se a gente colocasse um só. Então, vai ser 4 vezes aquilo que cabe na nossa altura. Então, lembra que vai ser 4 vezes 6. Tá? Por quê? Porque a altura só permite colocar 6. Não pode pôr 7, porque daria 42. Então, o nosso modelo 1, eu consigo colocar 24 potes. Eu demorei um pouco mais nesse exemplo, por quê? Para mostrar para vocês em um modelo como que seria. Só que na hora da prova a gente não precisa ficar desenhando tudo, fazendo um por um. A gente percebeu que basta dividir as dimensões do comprimento e da largura, eu vou dividir pela base, e da altura eu vou dividir pela altura. Então, quanto que vai caber os próximos modelos? Bom, no próximo modelo, vamos colocar aqui, o modelo 2. O modelo 2, ele tem 8 do comprimento e tem 20 na largura. Então, o nosso pote continua com as mesmas dimensões. Então, se ele tem 8 por 20, como que a gente pode fazer? A gente pode falar que... Pode até desenhar um quadradinho aqui, né? Que vão caber... Nessa direção aqui, vão caber 2, tá? Porque são 8. Só que agora a largura é 20. Quanto que é 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 vai me dar 5. Então, nessa direção aqui, vamos colocar que vai caber 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem que cada um aqui é 4 e aqui é 20. E cada um ali é 4 e aqui seria 8. Então, em uma fileira, digamos assim, eu vou ter 10 potes. Em uma fileira eu tenho 10 potes. Só que agora a gente precisa ver a altura. A altura aqui é 14 e aqui é 6, então só cabe 2. Se só cabe 2, a gente multiplica por 2. Então, eu tenho 20 potes ao todo no modelo 2, tá bom? E a gente faz isso para todos os modelos. Então, a gente vai ter modelo 3. O modelo 3 vão ser... Eu tenho 18, repara que agora o 18 não é múltiplo de 4, tá? Qual que é o número que eu multiplico por 4 que mais chega perto do 18? Vai ser o 4 vezes 4, que dá 16. Então, eu vou ter 4 vezes... A largura agora é 5. Se a largura é 5 e a largura da minha figura é 4 centímetros, só cabe uma. Então, beleza, só cabe uma. Vezes agora o que cabe na altura. A altura do modelo 3 é 35. E a altura do meu pote é 6. Então, não cabe 6, porque 6 vezes 6 é 36. Vai passar um pouquinho. Se vai passar um pouquinho, então eu preciso o maior valor inteiro antes de 35. Portanto, vai ser 5, né? Porque 6 vezes 5 me dá 30. Então, aqui eu vou ter 5. Fazendo aqui a nossa multiplicação, 4 vezes 1 vezes 5, eu tenho 20 potes também no modelo 3. Galera, só recapitulando aqui, eu tô fazendo essa questão 140 do Enem 2018, tá? A live é sobre isso daqui, tá? Live de matemática, Enem 2018. Vou fazer essas questões, se você quiser tirar um print. Prova azul. E a live vai ficar salva no canal do YouTube, que tem o mesmo nome aqui e tá na descrição do perfil. Tá bom? Todo mundo que tá chegando aí, compartilha a live, curte bastante para dar bastante engajamento para eu ajudar vocês. E já me segue se você ainda não me segue, tá bom? A todo mundo que tá mandando presentinho, eu agradeço de coração também. Então, recapitulando essa questão. Eu quero colocar potes com essas dimensões dentro de um paralelepípedo que cada um deles vai possuir nessas dimensões. E eu quero saber qual que vai ser o maior número de potes por caixa. Para fazer isso, basta ir dividindo as dimensões, tá bom? Então, a gente já está no modelo 4 agora. No modelo 4, o que a gente tem? No modelo 4, o comprimento é 20. Se o comprimento é 20 e a nossa dimensão é 4, basta dividir 20 por 4.
ou seja, vai dar 5 vezes. Agora a nossa largura. A largura é 12 centímetros. Se a largura é 12 e o nosso modelinho aqui é 4, 12 dividido por 4 vai me dar 3. E agora basta dividir a altura. A altura aqui é 12. A altura é 12 e o nosso pote é 6. Então cabe só 2, um em cima do outro. Porque esse aqui é 12 e o meu é 6, então 12 por 6 vai me dar 2. Então quantos potes que eu vou ter no modelo 4? O modelo 4 vai caber 5 vezes 3 vai me dar 15. 15 vezes 2 vai me dar 30 potes. E por fim a gente faz o último modelo. Então a gente tem o modelo 5. O modelo 5 a gente tem comprimento 24. Então 24 dividido por 4 vai me dar 6 vezes. Largura é 8. 8 dividido por 4 vai me dar 2. E agora a altura. A altura é 14. Qual que é o maior número que eu multiplico 6 para me dar mais próximo de 14? Vai ser 2, né? Porque 6 vezes 2 é 12. Então, 14 aqui só vai caber 2. Vai sobrar um espacinho em cima que não cabe mais um pote em cima do outro. Então, eu multiplico por 2. Então, aqui fica 6 vezes 2 vezes 2, que me dá 24 potes, tá bom? O que a questão nos pede? Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir o maior número de potes por caixa? A gente viu aqui que o modelo 4 permite o maior número de potes, que são 30 potes. Portanto, modelo 4, resposta D de dado, tá bom? Então, gente, vou recapitular a questão de forma bem rápida para a gente já ir para a próxima. Se você ainda não chegou no ensino médio, não se preocupa com esse tipo de questão, porque provavelmente vai ser difícil de você entender e resolver rápido, tá? Essa é uma questão que eu diria que envolve matemática básica, envolve também um pouco de geometria espacial, então seria uma questão de nível médio no Enem, tá bom? Não chega a ser difícil. E o que a gente precisaria entender para fazer a questão de forma simples? Entender que eu tenho um pote como se fosse um copo e eu quero colocar esses copos dentro dessa caixa. Os copos têm 6 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Ou seja, a nossa base do copo tem essa forma de comprimento e de largura. E aí a gente tem que colocar nos modelos dessas caixas que tem essas dimensões. Então, por exemplo, o modelo 1 tinha 8 por 8 por 40. E para saber quantos que cabe desses potes aqui dentro da nossa caixa, basta a gente pegar cada uma dessas dimensões e dividir pelas dimensões do que a gente quer colocar dentro. Entenderam? A gente pega essas dimensões e divide pelas dimensões. A gente tem aqui 4 centímetros de comprimento, 4 de largura e 6 de altura, tá? Então, se você dividindo cada um desses dados aqui, você vai vendo quanto que vai cabendo de potes em cada um deles. E aí a gente viu que no modelo 4 cabe isso, tá bom? Tá, essa divisão dos 4 centímetros, como que funciona? Eu tenho aqui o comprimento, tá? Aqui eu tenho a largura, que a base me dá, e aqui eu tenho a altura. Eu tenho esses três, eu tenho comprimento, largura e altura, e aqui eu tenho comprimento, largura e altura do meu modelo. Então é só dividir. O modelo 1, ele tem 8 de comprimento. Então se o meu copo tem 4, vão caber 2, beleza? Caberiam 2. A largura é 8 e a do meu objeto que eu quero por dentro é 4, então cabe mais 2. 2 vezes 2, 4, que foi o 4 que eu achei aqui. E aí a altura é 6 e a altura aqui é 40. Então o máximo que cabe é 6 empilhados, digamos assim. É como se a gente colocasse um em cima do outro, Então caberia 6 de altura, 6 objetos empilhados. Por isso do meu 6 aqui. E aí só multiplica tudo, você acha o número de potes para cada um dos modelos, entenderam? Sim, tudo isso para fazer uma conta de vezes, entendendo a geometria espacial por trás da resolução. Então, assim, eu explicando, gastei isso daqui, fiz o desenho,
explicando como que funcionaria. Mas na hora da prova, você não precisaria ver isso. Se você está acostumado a fazer questões assim de matemática na hora da prova, você só pega as dimensões, que é 4 e 6. Você sabe que o 4, que é o diâmetro, você usa para comprimento e largura, e o 6 você vai usar para altura. E basta ir dividindo e depois multiplicando para ver quantos que cabe dentro. Entendeu? As divisões, galera, são para saber quantos potes nesse formato cilíndrico cabem dentro da minha caixa nesse formato, entendeu? Por isso que você precisa dividir. Então, só por fim, é como se a gente tivesse aqui a nossa caixa. Vamos supor que a gente tem aqui a nossa caixa. Beleza, fiz a caixa. Então, lembra que aqui está a base da minha caixa. É como se eu tivesse aqui um copo aqui, 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 um copo aqui. E só que ele vai mais ou menos, por exemplo, até essa altura aqui, entendeu? Então dá para você colocar mais um em cima para ir mais alto. Você está empilhando copos dentro de uma caixa, ou potes dentro de uma caixa com essas dimensões. Entenderam? Essa é meio complicada, então essa é a resolução. A live vai ficar salva, então se você quiser voltar na live depois, ela vai ficar salva, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Eu não posso demorar tanto por questão, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas é isso, tá? Tentem compreender o raciocínio. Se você ainda não tá no ensino médio, tenta só compreender a explicação. Mais pra frente você vai se deparar com questões desse nível, desse tipo, e vai ficar mais fácil de você entender. Beleza? Então agora a gente vai para a próxima questão. Próxima questão, galera, vai ser a questão 141, tá? Deixa eu só organizar aqui. Questão 141. Vamos lá. Se a prefeitura... Vamos começar lendo aqui pelo enunciado da nossa questão. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste, então beleza, eu já sei o que? Eu já sei que é R$8.000 por poste. Sempre vai grifando, sublinhando, fica mais fácil de você resolver. 8.000 por poste. O maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então beleza, vamos ver aqui a nossa questão. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia uma praça central. Então, beleza. Então, eu tenho aqui a praça no quilômetro, no ponto zero, né? Ele disse que aqui é a praça central. Então, que inicia na praça central. E termina numa fazenda na zona rural. Então, aqui eu vou ter a nossa fazenda no ponto final. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, beleza. Então, a gente tem aqui a praça. No ponto 80 metros, a gente tem o primeiro poste. Então, vou colocar o primeiro aqui. O segundo a 100 metros. Então, passou um pouquinho, eu vou ter agora 100 metros o segundo poste. Tá? O terceiro a 120 metros, acho que é assim por diante, né? Vamos ver. 120 metros é o terceiro poste. Então aqui eu tenho o primeiro poste, o segundo poste, o terceiro poste. Beleza? Estou só compreendendo a minha questão. Bom, e assim sucessivamente. Mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380. Então, beleza, aqui eu vou colocando vários postes, tá? Até que em determinado poste, que eu vou colocar o X aqui, esse determinado poste aqui, ele vai ser colocado a uma distância de 1.380 metros lá da praça, tá? O que a gente precisa reparar aqui, galera? Que existe do primeiro para o segundo, ó, repara comigo, a gente está somando 20 metros, beleza? Do segundo para o terceiro, a gente também está somando 20 metros. Repara que a gente tem o que aqui? Para quem já comentou ali, ó, a Aurora comentou, a gente tem uma progressão aritmética, tá? Uma progressão de termos
em que a razão ela é constante. Então a gente tem aqui uma PA. Como que a gente vai fazer então? A gente tem uma progressão aritmética e o que ele quer saber? Se cada poste custa R$8.000, eu preciso saber a quantidade total de postes. E para saber isso a gente vai resolver por PA. Então beleza. Lembra que a gente tem AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A gente tem que essa aqui é a nossa fórmula dos termos gerais de uma PA. Uma fórmula dos termos gerais de uma PA. Então a gente precisa achar qual que é o nosso último termo. Então como que a gente faz isso? Aliás, a gente já tem o último termo, mas a gente precisa achar quantos termos. Ou seja, a gente já tem que o A1, que é o primeiro termo, vai ser 80. A razão ela é amidada por A2 menos A1, ou seja, 100 menos 80, que é 20. Então a gente tem o primeiro termo, tem a razão, e a gente já tem o último termo, que é 1380. E o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir o N, que é o número de postes. Achando o N, a gente vai multiplicar por 8.000 para achar a nossa resposta. Então a nossa resposta ela vai ser N vezes 8.000. Por que vezes 8.000, Kelvin? Porque 8.000 é o preço de um poste e N é a quantidade de postes. Então aqui a gente tem basicamente a nossa formulinha para resolver essa questão. Vamos achar o N então. Como que a gente acha o N numa progressão? Vamos substituir os termos que a gente tem. 1380 é o último termo, é igual ao primeiro termo, que é 80, mais o N que a gente quer descobrir, menos 1, vezes a razão, que é 20. Certo? Eu só substituí. Então, para quem não viu progressão aritmética ainda, existe essa fórmula de PA. De PA existe essa fórmula para os termos gerais. Então, a gente tem que saber ela. Beleza? Eu não tirei ela do nada. E aí, basta a gente fazer aqui as nossas contas. O que a gente pode fazer? A gente pode passar o 80 para lá. Então, vai ficar 1380 menos 80 é igual a... Aqui a gente pode fazer distributiva, tá? 20n menos 20. Então, eu passei o 80 para o lado esquerdo negativo e fiz a distributiva, o famoso chuveirinho aqui. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? 1.300 é igual a 20n menos 20. Eu vou passar esse menos 20 para o lado esquerdo, então vai ficar 1.320 é igual a 20n. Então, o nosso n vai ser 1.320 dividido por 20. Aqui eu posso simplificar. Aqui eu posso simplificar o zero com o zero. Então, vai ficar 132 por 2, que dá 66 postes, tá? 66 postes. Ó, como que eu consigo as provas? É só você digitar no Google lá, provas anteriores do Enem, que no site do INEP tem todas elas lá, tá bom? Todas as aplicações. A gente achou o número de postes. Então, como que fica o resultado final da nossa questão? O resultado final vai ser 66 vezes 8.000. Beleza? Por quê? Tem 66 postes aqui na nossa praça, com essa distância de poste em poste até chegar nessa quilometragem, nessa metragem, e aí a nossa resposta final fica isso. Beleza? Então, a nossa resposta vai ser... Aqui eu posso fazer 8 vezes 66. 8 vezes 66, vamos fazer aqui. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51, 52. E lembra que eu tenho 3 zeros aqui, completou com 3 zeros. Então, a gente tem a resposta 528.000, tá? Vamos ver se tem essa alternativa. 528.000. Então, a gente tem aqui a nossa resposta como sendo a letra C, tá bom? Então, aqui a gente tem letra C. Que questão gostosinha de fazer, hein, gente? Ó, galera, todo mundo que tá entrando, todo mundo que tá chegando, tô fazendo resoluções de matemática aqui do Enem. Tô fazendo a prova
Tô fazendo a prova live de matemática, Enem 2018. Essas questões, a gente já fez a questão 140 e a 141. A próxima vai ser a 142, prova azul, tá? E a live vai ficar salva no meu YouTube, que é Kelvin Studies, o mesmo nome daqui, e tá na descrição do perfil. É só clicar no link que você encontra. Curte muito a live para me ajudar na divulgação, compartilha com quem você sabe que tá estudando pro Enem, tá bom? Vou fazer 10 questões de matemática com vocês. Não sou professor, mas todo o conhecimento que eu sei, eu quero passar para vocês da melhor forma possível. Então é isso, galera. Se você tá chegando agora, já me segue para dar aquela força. Então essa aqui fica a nossa resolução, galera. Quem quiser tirar um print da resposta, essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Eu vou deixar aqui uns 5, 10 segundos para você, se você quiser tirar um print. É uma questão que envolve progressão aritmética e existe essa fórmula para a soma dos termos da... soma não, para o termo geral de uma PA, tá? Serve tanto para Enem quanto para vestibulares também, beleza? Então a gente fez o quê? A gente encontrou quanto era a quantidade de postes, que é o nosso N, e a gente multiplicou por 8.000, que é o preço de cada poste, e achou o valor total. Galera, é só arrastar o dedo para a direita nos comentários que eles saem, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Posso ir para a próxima, pessoal? Vocês têm alguma dúvida nessa? Ou eu já posso ir para a próxima questão? Posso ir para a próxima? Então, beleza, pessoal. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima questão. Para tirar os comentários da tela, é só arrastar o dedo para a direita, se eu não me engano, tá bom? Vamos agora para a questão 142. A tinta preta minha estava acabando, por isso que ficou um pouco vermelho assim, mas eu acredito que dá para enxergar, tá bom? Vamos lá, questão 142. Deixa eu arrumar aqui. Bora lá. Com base nas... galera, só um comentário. Para quem não conseguiu tirar os comentários da tela, galera, lembra que quando eu estiver resolvendo, procura focar o máximo na resolução. Procura não comentar durante a resolução e tenta comentar depois da resolução se você ficou com alguma dúvida. Vamos prezar pelo foco na questão, tá? Esquece os outros comentários, esquece tudo. Procura focar na questão e no raciocínio para você chegar na resposta, tá? Essa é uma questão que vai envolver também matemática básica e vai envolver basicamente uma interpretação de gráfico junto com uma interpretação de uma fórmula, tá? Vocês vão ver que é uma questão bem legal. Vamos para essa. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB, FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. Tá, o que o texto está me falando? Que essa força A é a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite A. A força B é a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite B, assim por diante. Não é uma questão de física, tá? Não se preocupa. E ela me pergunta, as intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem qual relação? Então, se você reparar, nas alternativas, existe aqui igualdade entre essas forças gravitacionais ou existem alguns outros símbolos. Lembra, esse aqui é o símbolo de igual, né, o símbolo mais tranquilo que tem. Esse aqui é o símbolo de menor e esse é o símbolo de maior. O da boquinha fechada é o menor, o da boquinha aberta é o maior. Então aqui tem algumas relações que a gente vai ter que descobrir. Tá, então vamos para a questão. De acordo com a lei da gravitação universal, proposta por Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre o satélite em órbita circular é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu ir arrumando aqui. O que a gente tem aqui? O próprio texto está me dizendo, ele nem precisaria dessa fórmula, ele já mesmo disse que a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado.
Então a gente já tem essa fórmula. O texto, só de você ler o texto, você já tem que interpretar. Se é proporcional à massa, a força ela é proporcional à massa, aqui está uma constante, e se é inversamente proporcional ao quadrado, ele vai estar na divisão, na parte inversa. Isso aqui é razão e proporção, tá? Então, para você aprender um pouco mais sobre isso, é razão e proporção. Então, a gente já tem a nossa formulinha aqui, e a gente tem aqui a posição do plano cartesiano dos satélites. Lembra que o A, o B e o C são satélites. A gente tem a força que descreve ali, e a gente quer saber essa relação entre as forças. O que a gente pode fazer? A gente pode ver, por exemplo, aqui a gente tem o raio e a massa, tá? Então, se eu tenho a fórmula é igual a massa sobre o quadrado do raio, tá? Que é a nossa fórmula. Galera, vamos comparar as forças. Repara que o A, ele tem a mesma massa que o C, tá bom? Vocês conseguem ver isso? Ó, aqui é o eixo da abscissa, o eixo X que tá a massa, e aqui o eixo Y que tá o raio. O ponto A e o ponto C têm exatamente a mesma massa. Se eles têm exatamente a mesma massa, isso aqui para eles é constante, tá? Constante. Então, quem que vai ter a maior força? Quem tiver o menor raio. Então, repara que o raio do C, ele é maior que o raio do A, beleza? O raio do C é maior. Quem tem o maior raio tem a menor força. Então, se a gente tem que o raio C ele é maior que o raio A, como eles são grandezas inversamente proporcionais, então quem tem o maior raio tem a menor força. Então, a força C ela é menor que a força A. A gente já chega na primeira relação aqui. Galera, todo mundo compreendeu essa relação? Vocês entenderam essa relação? Se eu tenho que força e raio são inversamente proporcionais, quanto menor a força, maior o raio, ou vice-versa. Tá, vocês não entenderam, vou tentar explicar de novo. Isso tem a ver com relação e proporção, tá? Ó, a gente tem aqui a nossa fórmula, e eu tomei a massa como sendo constante. Ó, a massa é constante. Por quê? Ó, repara aqui no gráfico comigo. O ponto C e o ponto A estão aqui no mesmo ponto. Se eles estão no mesmo ponto, eles têm a mesma massa. Por isso que eu falei que a massa é constante. Beleza. Se a massa é constante, a gente tem que relacionar a força com o raio. Bom, como que a gente faz isso? O texto disse que a massa... o texto disse aqui que a força é inversamente ao quadrado do raio. Ó, são inversos, ó. Quanto menor a força, maior o raio. E se eu tiver quanto maior a força, menor o raio. Só tá dizendo que são termos que são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, a gente viu que o raio do C é maior que o raio do A. O C está lá em cima, o A está aqui embaixo. Então, o RC é maior que o RA. Se o raio do C é maior que o RA, a gente tem que a força do C ela é muito menor que a força do A. Entendeu? Raio e força são inversos. Se um é maior que o outro, então ele é menor que o outro. Entendeu? O raio do C é maior que o raio do A, então a força do C é menor que a força do A. Porque são grandezas inversas. Quanto mais forte... quanto maior a força aqui gravitacional, o raio vai ser menorzinho, entendeu? Ela só está dizendo que são inversos. Então, a gente já chegou nessa relação aqui, que a força do C é menor que a força do A. Agora, vamos lá para as alternativas, ver se a gente consegue eliminar alguma coisa com essa informação. A gente tem que o FC é menor que o FA. Aqui está dizendo que o FC é igual ao FA, então tá fora. Aqui está dizendo que o FA é igual ao FB e eles são menores que o FC. Tá errado, por quê? A gente viu que a força C é menor que a força A, então tá errado. Aqui o FA é menor que o FC, já tá errado também. A gente viu que a força C é menor porque o raio do C é muito maior. FA menor que FC, errado. Bom, então a gente já achou a nossa resposta apenas com essa dedução. A gente nem precisou ver como que a força B se relacionava. A gente já achou que o FC é menor que o FA, então a única alternativa que tem
é a letra E, beleza? Essa aqui é a resposta, a letra E. Bastava a gente ver que quanto maior a força, menor o raio, ou quanto maior o raio, menor a força. E a gente interpretou aqui que se eles têm a mesma massa, se o raio do C é maior, a força do C é menor. Beleza? E só para confirmar que o B, que a força B, FB, é menor que a força A, que é o que está dizendo aqui, só para a gente confirmar isso, vou continuar a questão, só para a gente confirmar isso. Repara que agora a gente tem que ver outra coisa que é constante. Repara que o raio do A e o raio do B é constante. Se a gente chegar aqui para o nosso eixo Y, a gente tem A e B. Esse ponto aqui, ele é constante para A e para B, então eles têm o mesmo raio. Então vamos reescrever a fórmula aqui embaixo. A gente tinha que F é igual a massa pelo raio ao quadrado. Então a gente tem o quê? Agora, isso daqui, o raio do A e do B, ele é constante. Se ele é constante, a gente tem agora que analisar a força em relação ao quê? Em relação à massa. Repara que a massa do B é maior. A massa do B é maior. Então, MB é maior que MA. E ele disse que a massa ela é diretamente proporcional à força. Então, o que a gente tem aqui? Quanto maior a massa, maior a força. Então, se a gente tem que MB é maior que MA, a força B é maior que a força A. Beleza? A gente chegou na nossa... Perdão, gente. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. A gente tem que a massa B tava certo, gente. Por que eu risquei? Pera aí, ó. Calma aí que eu li o símbolo ao contrário. Ó, esquece isso aqui. Eu vou explicar aqui de novo aqui em cima aqui. A última vez só pra gente concluir aqui. A gente viu que quem tiver a maior massa tem a maior força. Então a massa do B é maior que a massa do A. O MB é maior que o MA. Se MB é maior que MA, a força B é maior que a força A, como está dizendo aqui. Se FB é maior que FA, então FA é menor que FB. Ou FB é maior, depende do sentido que você lê. Está concretizado aqui. É matemática básica, a gente só fez contas de razão e proporção e de entender o que é direto, o que é inverso e interpretação do gráfico. Isso não é física, tá, pessoal? Aqui só tá relacionando a parte matemática a uma fórmula da física, entendeu? Mas é matemática, não é física. É que o contexto é que você usa a linguagem matemática para expressar a física, tá bom? Então é isso que fica a nossa questão. A gente só tinha que entender quem era maior, quem era menor, aqui do nosso gráfico, entender o que era constante e fazer as comparações de maior ou menor. Usando de inversamente ou diretamente proporcional. Boa pergunta, Léo. Boa pergunta. Não tem como a gente saber, tá bom? Quanto que vale A, quanto que vale C, quanto que vale B, quanto que vale as forças, quanto que vale a massa, quanto que vale a constante, quanto que vale o raio, nada disso tem como saber. Essa é uma questão que só envolve a percepção de você saber o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional e como que você faz essas relações. Tá bom? Você sempre vê o que é constante e vai fazendo as relações. Quando os dois estão em cima, são diretamente proporcional. Ó, guarda isso daqui, ó. Isso, diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Isso, diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Sempre na horizontal ou na vertical, é diretamente proporcional. Agora, quando você relaciona na diagonal, aí é inversamente proporcional, tá bom? Então é isso, galera. Essa questão é isso. Acredito que não ficou nenhuma dúvida. Vamos para a próxima questão. Questão 144. Já toma uma água aí, já dá uma respirada, que a gente vai para a próxima questão, tá? Agora a gente vai para a questão número 4. Questão agora 144, uma questão bem tranquilinha também.
Galera, todo mundo que tá na live, que não me conhece, se a live chegou aí na For You pra você, já me dá aquela moralzinha curtindo a live, compartilhando com quem você conhece, me seguindo se você ainda não me segue, tá bom? Vamos curtir muito a live, compartilhar muito, me seguir pra live chegar em mais pessoas, pro algoritmo aqui do TikTok enviar a live pra muita gente ver como funciona matemática. E a matemática não é tão chata quanto a gente imagina, tá bom? É a prova do Enem 2018, prova azul, tá? Tô fazendo isso aqui, galera. Prova Enem 2018, essas questões, a gente vai pra questão 144. Copiem o link muito, tá bom, galera? Vamos compartilhar com muita gente. Prova azul, Enem 2018. Agora a gente vai fazer a 144, ainda tem 7 questões pra gente fazer. Vamos pra próxima, então. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível. Então é isso, leu o enunciado, você vai ter que ver o que a questão quer. Ela quer o menor tempo possível. Então o que a questão está falando aqui? Um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentadas no painel. Tá, então o que a gente tem aqui? A gente tem 2 informações. A primeira delas é o tempo gasto pela máquina para escanear a bagagem de cada passageiro. E a segunda informação é o número de pessoas presentes em cada fila. Então a gente tem essas 2 informações. Como que a gente vai resolver isso aqui? Repara que a máquina 1 são 35 segundos para cada passageiro e tem 5 passageiros. Então como que a gente acha o tempo total? O tempo total 1 vai ser 35 vezes 5. O tempo 2 vai ser 25 vezes 6. O 3 vai ser 22 vezes 7. O 4 vai ser 40 vezes 4. E o 5, por sua vez, vai ser 20 vezes 8. Estou fazendo agora a questão 144, tá? Então, o que eu fiz aqui? O tempo para uma pessoa vezes a quantidade de pessoas vai me dar o tempo total. Então, a primeira pessoa demorou 35 segundos, a segunda 35 segundos, a terceira 35 segundos, assim por diante. E ele quer saber qual que dá o menor tempo possível. Então, uma questão bem tranquilinha que caiu no Enem 2018. Então, só a gente fazer essas multiplicações agora, que a gente já vai saber. Vamos ver aqui o que está mais fácil da gente multiplicar. 40 vezes 4 vai me dar 160. Tá. 20 vezes 8, como 20 é metade de 40 e o 8 é o dobro de 4, também dá 160. E olha que legal, não deu a mesma coisa? Se deu a mesma coisa, já não é a resposta. Já pode eliminar. Se você fez o esquema correto e fez a conta certa, deu a mesma coisa, já pode eliminar, porque não tem como ter 2 respostas. Vamos para as próximas. Galera, 35 vezes 5, eu posso fazer como? 30 mais 5 vezes 5. Aqui 30 mais 5 é 35. Fazendo isso fica mais fácil de você fazer a conta. Então isso aqui vai me dar 150 mais 25, que dá 175. A questão que é o menor tempo possível. Isso aqui já é maior. Então ou vai ser 2 ou vai ser 3. Quanto que dá o 2? 25 vezes 6, eu posso fazer também 20 mais 5 vezes 6. Fica mais fácil de fazer a conta. Então, isso daqui vai ser 20 vezes 6, 120. 5 vezes 6, 30. Então, aqui me deu 150 segundos. E 22 vezes 7, mesma coisa. Eu posso fazer 20 mais 2, eu abro 22, vezes 7. Isso vai me dar 20 vezes 7, 140. 2 vezes 7, 14. Então, eu vou ter 154. Então, qual que é o nosso menor tempo? 150. Então, aqui a nossa resposta fica a letra B, 150 segundos. Beleza? A máquina 2 demora 25 segundos por pessoa, tem 6 pessoas e o tempo total é 150 segundos. Vocês entenderam? Questão bem tranquila? Essa é uma questão bem tranquila, tá bom? Talvez uma das mais fáceis do Enem 2018, bastaria você perceber. Na verdade, eu não vou falar que ela é mais fácil, sabe por quê? Poderia errar fazendo o seguinte: imagina se você acha que 35 segundos é o tempo total e que tem 5 pessoas.
Vai que você divide isso daqui. Se você dividir, talvez a resposta dê diferente, entendeu? Mas a gente tinha que entender que era uma multiplicação. O tempo por pessoa vezes a quantidade de pessoas. Tá bom? Essa é uma questão bem tranquila. Então agora a gente já vai para a próxima questão. Sobre psicometria, eu nunca ouvi falar, Alex. Bom, vamos para a próxima questão aqui. Questão 145, tá? Outra que eu selecionei para vocês aqui. Bora fazer ela. Lembra de ler sempre do começo do comando, tá? Então aqui já tá falando sobre o quê? Sobre média. Então a gente sabe que já vai ser uma questão sobre média. Existem 4 tipos de média, galera, a título de curiosidade. Média simples, média aritmética simples, média aritmética ponderada, média harmônica e média geométrica. Essas duas últimas não caem no Enem, tá bom? Então a gente tem que... ou vai ser média simples ou vai ser uma média ponderada, que é aquela média que tem peso, beleza? Então vamos ler aqui. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Beleza, então o que a questão quer? A média de número de acidentes por funcionário. Vamos ler aqui. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorrido, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionário. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários, tá? Então eu tenho uma amostra aqui de 100 funcionários. Norteará as ações da empresa... tá falando uma historinha, você só precisa saber que é 100 funcionários. O resultado obtido estão no gráfico. Número de acidentes sofrido, número de trabalhadores. E a questão que é a média do número de acidentes por funcionário. Acidentes por funcionário. O que você tem que entender como acidentes por funcionário? Esse por aqui é uma divisão. Lembra disso, é uma divisão. Então a gente tem... O que a gente tem aqui? Repara que isso daqui é o número de acidentes sofridos por funcionário. E aqui está a quantidade dos funcionários. Então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver a quantidade total de acidentes. Então, o que vai ser a nossa média? A nossa média vai ser o número total de acidentes pelo total de funcionários, tá? Vai ser isso daqui. Então, o que a gente tem? Vamos achar primeiro o número total de acidentes. Para achar o número total de acidentes, a gente tem que multiplicar essas informações. Por quê? Aqui está o número de acidentes sofridos por funcionário, por trabalhador. E aqui o número de trabalhadores. O que isso significa? Que 50 trabalhadores não sofreram acidentes. Então, vamos multiplicar aqui. Então, deu 0. 50 vezes 0 é 0. 17 trabalhadores sofreram um acidente. Então, se eu multiplicar, quantos acidentes eu tive no total? 17. Fazendo isso para cada valor, eu vou ter aqui 30, vou ter aqui 30, 4 vezes 6 vai me dar 24 e 2 vezes 5 vai me dar 10. O que eu tenho aqui? O total de acidentes, tá? Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 7 mais 4 dá 1. E vai 1 lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 111 acidentes. Então, como que vai ficar a nossa média? A nossa média vai ser 111 acidentes dividido pelos 100 funcionários que a gente tem. Dividir por 100, deslocou a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, fica 1,11, tá? Então, a resposta da nossa questão é letra D de dado, tá? Então, parabéns para quem respondeu letra D aí nos comentários. O que essa questão aqui é? Essa questão é uma questão de média ponderada, tá, galera? Média ponderada. O que é média ponderada? É quando você tem a média
Só que você tem os pesos. Por quê? Porque, basicamente, já eu explico de novo. Basicamente, a gente tem os pesos. Se a gente multiplicar o número de acidentes sofridos por funcionário, por trabalhador, vezes o número de trabalhador, é como se o número de acidentes sofridos fosse o peso da nossa média. É a mesma coisa que a gente tem no SISU quando a gente coloca a nota do Enem. Algumas faculdades não têm peso para matemática, peso 3 para natureza, peso 5 para linguagens, peso 4 para redação, assim por diante. Então aqui o número de acidentes sofridos está funcionando como peso. Então por isso que a gente faz essa multiplicação. Então a nossa média a gente tem que multiplicar um pelo outro para achar o número total de acidentes e dividir pelo total de funcionários. A vírgula aqui é da divisão. Então eu tenho 111 dividido por 100. Quando você divide um número por 100, a vírgula sempre está escondidinha aqui para números inteiros. Então ela deslocou 2 casas para a esquerda, ficando 1,11. Tá bom? A vírgula aparece porque eu dividi por 100. E é uma questão de média ponderada, porque o número de acidentes sofridos funciona como o peso da minha questão. Por que dividido por 100? Porque é a nossa média. A questão disse que a média do número de acidentes por funcionário. Então, o número total de acidentes dividido pelo total de funcionários. Por isso que eu dividi 111 acidentes por 100 funcionários. Todo mundo entendeu? Então essa fica a resolução da nossa questão, tá bom? Bora para outra então. Já vou para outra aqui. Isso, aqui ó, só recapitulando aqui, galera, tô fazendo isso aqui, tá? Para todo mundo que tá acompanhando, live de matemática, prova do Enem 2018, a gente já fez a questão 140, 141, 142, 144 e 145. Eu já resolvi essas 5 questões com vocês, ainda falta fazer mais essas 5 questões que eu selecionei aqui, que envolvem matemática um pouco mais tranquila. E todas as lives vão ficar salvas no meu canal do YouTube, que está na descrição aqui do TikTok. É só você clicar no ícone e ir lá no YouTube e se inscrever lá para me ajudar. E as lives eu sempre vou subir lá se você quiser rever alguma resolução, ou, entendeu? Rever alguma resolução ou alguma explicação que não tenha ficado claro na hora para você. Beleza? Então eu estou fazendo isso aqui. Próxima questão agora, 146, tá? Bora para essa questão aqui. Questão 146. A ordem das distâncias percorridas pela alfa, beta e gama é... Beleza, então ele quer o quê? Distância percorrida. Ele quer a ordem da distância percorrida. Ó, já é a segunda questão que a gente está fazendo que envolvem alguns símbolos. Vocês repararam que tem símbolo de menor, símbolo de igual? Nesses casos aqui, só símbolo de menor ou de igual. Naquela outra questão tinha símbolo de maior. Então é muito importante vocês saberem o que significa. Porque não adianta nada você resolver a questão e não saber que isso daqui é menor. Se eu ler distância percorrida gama é maior que a distância beta, eu já estou interpretando a questão ao contrário, entendeu? Então vocês precisam saber o significado dessas simbologias. Então bora resolver essa questão aqui. Ele quer a ordem da distância percorrida pelas equipes. Vamos lá. Numa atividade de treinamento realizada no Exército, tá só historinha. Vamos começar aqui. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6 km por hora. Tá, como que a gente vai fazer distância percorrida? Galera, lembra da fórmula de física. A questão não é de física, mas envolve aquela fórmula. Qual fórmula, Kelvin? Deixa eu colocar aqui a fórmula aqui do ladinho para vocês. Velocidade é distância sobre o tempo. Lembra disso lá na física? Velocidade é distância sobre o tempo. Então, para saber a distância, basta eu multiplicar velocidade pelo tempo. Se eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu tenho a distância. Então, aqui fica a nossa formulinha que a gente vai usar para resolver. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a questão nos diz que a alfa percorre em 6 km por hora de velocidade em 90 minutos. Aqui está em hora, então eu vou transformar 90 minutos para 1 hora. Galera, 60 minutos é 1 hora, correto? Então, 90 minutos é 1,5 horas, tá?
Então, como que fica a distância alfa? Vai ser 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5 vai dar 9, tá? 9 quilômetros. Então, a distância percorrida por alfa vai ser a velocidade de alfa, que é 6 km por hora, vezes o tempo em horas, que é 1,5 horas, dando 9 km, beleza? E basta fazer isso para cada uma delas. Então, a distância beta vai ser quanto? Qual que é a velocidade beta? A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Então, foi 5 vezes. E foi em 90 minutos. Lembra que 90 minutos é 1,5 horas. 90 minutos é 1h30. Então, é 1,5 horas. Multiplicar 5 por 1,5 vai me dar 7,5 quilômetros. Tá? E por fim, a gente vê a distância percorrida pela gama. Vai ser, qual que é a velocidade gama? Velocidade média de 6,5 vezes concluiu o seu caminho em 60 minutos. 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então foi de 6,5 km. Então o que a gente tem aqui na nossa relação? A gente tem que distância gama é menor que a distância beta, que é menor que a distância alfa. Então a gente viu a distância percorrida de cada uma delas, sabendo o tempo e a velocidade. Qual que vai ser a nossa alternativa? D gama menor que D beta menor que D alfa. Então a alternativa aqui, a alternativa A, beleza? Lembrando que essa questão não é de física, tá? Não é de física, ela só está envolvendo o conceito aqui de velocidade, a distância sobre o tempo, mas ela não é de física, ela é questão de matemática, que envolve só uma multiplicação e você entender essa formulinha aqui, que é a velocidade e a distância sobre o tempo. Então, o que a questão queria? A ordem das distâncias percorridas. Como que eu acho a distância percorrida? Se velocidade é distância sobre o tempo, eu passei o v multiplicando o t. Então eu sei que a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. E aí, olhando para cada uma aqui, alfa, beta e gama, eu tenho que o alfa é 6 km por hora vezes 1h30, ou seja, a distância percorrida foi de 9 km. O beta foi de 5 km por hora vezes 1h30, percorreu 7,5 km. E por fim, a distância percorrida pelo gama foi de 6,5 km por hora vezes 1 hora, que deu 6,5 km. Portanto, a distância percorrida por gama é menor do que beta e é menor do que alfa, letra A. Beleza? Então, essa foi a nossa resolução. Boa pergunta. Por que não é 1,3? Galera, lembra, 1,5 horas é 1 hora mais 0,5 horas. Você concorda? 1h30 é 1 hora mais meia hora. Esse 0,5 aqui é a mesma coisa que meio, que meia hora, 30 minutos, entendeu? Então não confundam, 1,3 horas não é 1h30, tá? 1,3 horas é 1 hora mais 0,3 da hora, tá bom? Então não confundam isso. Vou até escrever aqui, ó. 1,3 hora não é 1h30, porque metade da hora é 30 minutos. Então, às vezes você acha que esse 3 aqui é de 30 minutos, mas não é, tá? 1,3 horas não é 1h30. Bom, galera, acredito que essa questão aqui também foi uma questão tranquila, tá? Para quem quiser tirar print aí. Pessoal, eu vou só fechar a live e vou abrir ela novamente para a gente concluir as outras 4, 5 questões que eu preparei para vocês. Tá? Quando começa a dar 1 hora de live, o TikTok diminui bem o engajamento, a live começa a travar para algumas pessoas, então é 2 minutinhos. Eu vou fechar aqui e já vou abrir a live novamente para a gente concluir as questões de hoje, tá bom? Já eu volto.